Você já ouviu falar da Guerra dos Canudos? Não? Não se preocupe, você não é o único. Mas prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é tipo um daqueles roteiros de novela, só que com mais morte e menos glamour. Só que, ao contrário das novelas, isso aconteceu de verdade. Então, se você achava que a história do Brasil era só carnaval e caipirinha, vou te contar agora um rolê que é, no mínimo, bizarro. Primeiro a cena. Brasil, 1896. Um lugarzinho meio esquecido lá no sertão da Bahia, chamado Canudos. Você deve estar pensando, pô, mas o que é Canudos? Bom, eu te explico. Canudos não é uma baladinha chique em Salvador, não. É uma aldeia no meio do sertão, com uns 30 mil habitantes, que por alguma razão decidiram não seguir a ordem do governo e, em vez de esperar por melhorias, ou sei lá, uma praia, resolveram virar uma cidade própria e dar as costas para o império. E sim, eu sei. Parecia que o único perigo que aquele povo corria era de ficar sem Wi-Fi, mas na real o bicho ia pegar. Tudo começa com um cara chamado Antônio Conselheiro. E não, ele não era conselheiro de nada. Ele simplesmente ganhou esse título porque, para os moradores da região, ele era uma espécie de líder espiritual. Era tipo aquele tiozão que todo mundo vai atrás na reunião de família, porque ele fala umas paradas que, no fundo, fazem sentido, mas ninguém realmente entende muito bem. O cara se achava o máximo, e não é que, para muitos, ele virou o líder de uma revolução religiosa? Pois é, Antônio Conselheiro estava lá no meio do sertão, dizendo para o povo: gente, esquece esse negócio de império, de ordem e progresso. Vamos viver aqui nossa própria vida, com nossa própria religião, sem essa palhaçada de política. E acredite ou não, muita gente curtiu a ideia. Vamos combinar, a situação do Brasil naquela época não estava uma maravilha. A monarquia tinha acabado, a república estava se formando e o povo estava mais perdido que cachorro em dia de mudança. Então, o conselheiro foi tipo o coach da galera no sertão e o povo foi atrás, criando uma espécie de comunidade autossuficiente em Canudos. Sim, Canudos era praticamente o berço do hipismo, mas no sertão. Mas o que você não sabia é que essa comunidade alternativa estava mexendo com o ego de quem estava no poder. O governo da época, lá no Rio de Janeiro, sim, porque em 1896 o Rio de Janeiro ainda era a capital, antes de Brasília existir e se tornar um lugar onde ninguém entende nada, estava ficando irritado. Porque veja bem, a galera em Canudos não estava só dando as costas para o império, eles estavam criando o seu próprio sistema. Eles não queriam saber de política, nem de imposto, nem de nada que os cara de terno lá no Rio queriam impor. E isso, meu amigo, foi o que fez a coisa esquentar. Agora, o governo precisava fazer alguma coisa, porque deixar uma galera ignorante e sem seguir as regras não podia. E lá vem a parte mais insana da história. O governo manda um exército para resolver a situação. E o que aconteceu? O exército vai lá, cheio de soldados e uma galera com mais armas do que um filme de ação e, adivinha, não conseguiu. Não estou brincando. Eles voltaram para casa com o rabinho entre as pernas. E se você acha que a coisa parou por aí, sinto muito, mas não. Eles voltaram com mais soldados, com mais armas e agora com ódio. A coisa ficou tão feia que o governo resolveu enviar uma expedição militar para destruir Canudos. E o que aconteceu? Bem, basicamente, uma das maiores tragédias da história do Brasil. O exército, na sua terceira tentativa, cercou Canudos e, com a força bruta, começou a destruir tudo. E olha, o povo lá de Canudos não estava de brincadeira, não. Eles eram poucos, mas estavam decididos a defender suas crenças e o território que tinham. A luta foi tão feia que demorou meses e mais meses. E o governo, no fim das contas, precisou de uma força militar gigantesca para finalmente esmagar Canudos. O saldo final?
Mais de 25 mil mortos. Sim, foi um verdadeiro banho de sangue. E o que a gente aprende com isso? Bem, a lição aqui é que, no final das contas, o governo do Brasil estava tão preocupado com a ameaça de uma pequena cidade no sertão que, no fim, acabou criando um problema muito maior. Sério, parece até que eles poderiam ter resolvido tudo numa boa, com uma simples conversa, mas não. Preferiram partir para a agressão. E, no fim, Canudos foi destruído. E o conselheiro... Bem, ele foi parar no meio da bagunça também. Agora, fica a reflexão. O que teria acontecido se o governo tivesse feito uma abordagem mais tranquila? Talvez o conselheiro tivesse apenas sido mais um líder religioso e tudo teria se resolvido sem tanto sofrimento. Mas como tudo no Brasil é sempre um drama, a história foi bem mais sangrenta. E aí, você achou que o Brasil não tinha conflito? Pois é, meu amigo. Temos um histórico de resolvemos as coisas no grito desde sempre.